Boa noite, queridos. Passa já convosco, amém? Que bom ter você conosco, mesmo que seja online, mesmo que seja à distância. É maravilhoso ter você conosco mais uma noite, mais um domingo. Queremos que você fique até o final, que você não tenha sua atenção dividida, porque Deus quer falar com você nessa noite. Amém? Aqueles que têm a sua Bíblia em casa, aqueles que podem abrir tanto no aplicativo, como no celular, ou como no papel, que você possa abrir ela no livro de Isaías, no capítulo de número 51. Capítulo de número 51, no verso de número 1. Quantos estão felizes de mesmo online estar mais uma vez na casa do Senhor? Amém? Aleluia. Se fosse possível dar um tema para essa noite, o que Deus quer falar conosco, Ele quer restaurar a nossa identidade. Seria esse o tema. Ele quer restaurar a nossa identidade. Você que está me assistindo online, de qualquer parte deste mundo que está me assistindo, ou dessa cidade, ou desse estado, ou desse país, acima de tudo, querido, ouça isso e capture isso como verdade para o teu coração. Existe algo que nós precisamos restaurar, é a nossa identidade. O mundo só está do jeito que está por causa que falta a identidade. Parece que eu estou filosofando, mas é verdade. O mundo está do jeito que está, as coisas estão do jeito que estão, porque falta identidade nas pessoas. Quer saber de uma coisa? Sabe qual é a primeira pergunta que você faz quando você começa a pensar como ser humano? É a pergunta: quem sou eu? E essa pergunta, quem sou eu, revela para nós a busca pela nossa identidade. Se você está procurando essa resposta, saiba que existe um único livro no mundo que tem essa resposta. Chama-se Bíblia Sagrada. A nossa verdadeira identidade só é revelada através de Jesus Cristo. Esse texto que a gente vai ler, e como eu costumo fazer, decifrá-lo em palavras, selecionar as palavras e explicar o que o Senhor está dizendo através da boca do profeta Isaías nesse texto escrito. É basicamente isso. Ele vai nos revelar nossa identidade. Antes de entrar no texto, eu preciso contar uma história para vocês. Há muito tempo, como faço parte da igreja, sou filho de pastor e nasci na igreja, eu sempre olhava a história de Davi, um menininho perdido em meio às ovelhas, e eu não entendia o porquê que ele era um menininho perdido em meio às ovelhas, mesmo sendo filho de quem ele era filho, mesmo sendo filho de que hoje nós conhecemos como a raiz de Jessé. Ele não teve os mesmos privilégios que os outros 7 irmãos dele teve. Alguns teólogos dizem que Davi não era filho legítimo da esposa de Jessé. Ele era filho bastardo. Portanto, naquele tempo, naquela cultura, um filho bastardo não tinha direito nem à herança. E Davi era essa pessoa. Talvez você se sinta um filho bastardo de Deus, mas esse dia eu devia te dizer que você não é um filho bastardo de Deus. Deus não tem filhos bastardos. E sabe que eu comecei a pesquisar e a estudar por que raios, quando o profeta Samuel vai à casa de Davi,
e pede por todos os filhos de Davi, de Jessé, perdão. E vem um a um dos 7. E por que Davi é esquecido? Por que razão? É por isso. Porque ele era considerado filho legítimo por ser filho de outra esposa, de outra mulher. E por ser um filho de outra mulher, que não era a esposa original de Jessé, ele era um filho escondido. Enquanto todos os outros 7 irmãos iam para a batalha, eram alguém no exército, Davi era um pastorzinho de ovelhas. E eu comecei a estudar o hebraico. E vocês sabem, para quem conhece um pouco da linguagem que a Bíblia foi escrita, principalmente a história de Davi, que é o hebraico não existe ponto, nem vírgula, e nem capítulo, nem versículo. O hebraico está tudo misturado, letrinha por letrinha. E eu comecei a entender que aquele trecho do Salmo 23, muito conhecido, prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. No meu entendimento, foi escrito quando Davi foi ungido rei em sua casa, na frente dos seus irmãos. Porque o profeta fala assim: ninguém se senta para comer enquanto o último filho não chegar. Então ele entra, ele passa pelo vão da porta e Deus diz: é esse, unja-o. E o profeta derrama o óleo sobre ele, diante dos irmãos, que não o consideravam filho legítimo, filho com direito à herança. É diante deles que ele é ungido rei. Quando Davi diz no Salmo 23, unge minha cabeça com óleo e meu cálice transborda, foi nesse momento. Foi nesse momento em que ele passa a ser alguém. Ele passa a ter a sua identidade revelada. Porque por mais que ele fosse considerado um filho bastardo, por mais que ele fosse considerado um filho ilegítimo da herança, ele teve direito a toda a herança porque ele se tornou rei. Eu não vi um amém, mas é verdade. Ele teve direito a toda a herança do reino inteiro porque ele virou rei. Por que eu estou começando com isso? Porque a nossa identidade como pessoa não está marcada pelo nosso nome, nem pelo nosso sobrenome, mas sim da fonte que nós fomos criados. Davi podia ser o filho ilegítimo de Jessé, feito fora do casamento, mas ele tinha um pai que estava no céu. E um pai que estava no céu, que no momento que foi derramado óleo sobre sua cabeça, ele foi ungido rei diante dos seus irmãos, que não consideravam irmãos. O cálice dele transbordou, e ele passou a ser outra pessoa, porque a identidade dele foi revelada. Nesta noite, Deus quer nos mostrar, nos revelar nossa identidade. Amém? Isaías 51, verso 1. Está na tela? Está na tela, ótimo. Vamos ler. Ouvi-me vós, os que procurais justiça, e buscais a Yahvé. Os que procurais justiça. Todo aquele que precisa de justiça, encontra o Senhor. O texto está dizendo assim: você busca ao Senhor e Ele te entrega a justiça. Justiça no quê? No que eu preciso de justiça? A palavra de Deus diz que Ele é o Deus justo. Aquele que busca ao Senhor encontra um Deus justo, um Pai justo. E continua dizendo assim: olhai para a rocha da qual fostes talhados, e para a pedreira de onde fostes cavados. O produto da rocha, o produto da pedreira, o produto da mina, revela a origem daquela mina.
Uma pedra de calcário só é chamada de calcário porque a rocha, a pedreira é de calcário. E a mesma coisa vale para saibro, ouro, prata, pedras preciosas. Aquele pequeno pedaço de pedra precioso saiu de um lugar que dá o nome a isso. Você saiu de um lugar chamado céu. Nós saímos de um lugar chamado céu. Nós temos dentro de nós, aqui dentro de nós, como uma pequena pedra do que era Jesus, considerada em Isaías 28:16, a pedra que os construtores rejeitaram. Eu trabalho com construção, com arquitetura, e eu sei muito bem que a granulação da pedra, brita 2, brita 3, brita 1, pedrisco, é uma explosão das pedras maiores. Então aquela minúscula pedrinha surgiu de uma pedra enorme, que surgiu de uma pedreira. Cada um de nós somos umas pequenas pedrinhas que surgiu da rocha chamada Jesus Cristo, que vem da mina chamada céu. Ou seja, a pedra, o tipo da pedra revela da onde fomos tirados. Uma pepita de ouro saiu de uma mina de ouro. Você saiu direto de Deus. E então vem o verso 2, diz assim: olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, aquela que vos deu a luz. Ele estava só quando o chamei, mas eu o abençoei e multipliquei. Nesse versículo simples, Deus mostra que a vida de Abraão passou por 3 fases: o chamado, a bênção e a multiplicação. O verbo colocado aqui por Deus é o passado: chamei, abençoei e multipliquei. E assim como a Abraão, que era a parte dessa rocha que era Jesus Cristo, assim como ele passou por essas 3 fases, ele faz o mesmo conosco. Ele nos chama para ser seus. Quando ele nos chama, ele nos abençoa. E quando ele abençoa, ele multiplica. Uma fase está atrelada à outra fase. É interessante ver que ele fala assim lá em Abraão, lá em Gênesis. Ele chama Abraão sozinho. Abraão está dormindo na tenda com a esposa, ele chama Abraão sozinho. Vem cá, Abraão. Vem para fora. Agora conta as estrelas, se é que você pode. Ele chama Abraão sozinho. Por muitas vezes, nós também recebemos um chamado que é nosso, solitário. Ele nos chama primeiramente ao seu reino, não a tarefa da igreja, não as atividades, ele nos chama ao seu reino primeiramente. Mas ele chama cada um de uma forma individual. Para Abraão ele manda sair da tenda. Para Jacó ele mostra uma escada. Para Gideão ele mostra o anjo do Senhor. Para Maria ele envia o anjo Gabriel. Cada um de nós tem um chamado individual e específico. Cabe a nós reconhecer qual é o chamado que Deus está fazendo. E depois que ele chama Abraão para fora e fala assim, ó, conta as estrelas. Conseguiu contar? Não, perdi a conta. Pois é. Conta o grão da areia do mar. Conseguiu contar? Não consigo. Pois essa será a tua descendência. Incontável. Incontável. Mas e mesmo em meio ao chamado, nós vamos estudar a história toda de Abraão, e não daria tempo para a gente fazer isso hoje.
Mesmo em meio ao chamado solitário, depois vem a bênção. A bênção acontece quando ele e sua esposa têm o seu filho Isaac. Ele é a bênção. Ele é o herdeiro da promessa. Seu filho Isaac é o resultado de que o chamado se converteu em bênção. E depois disso, vem a multiplicação. Verso 3. Diz assim: eis que o Senhor confortou Sião, consolou de todas as suas tragédias. Por mais que a gente passe por uma situação terrível na vida, por mais que a gente viva coisas que nos enchem de afazeres, por mais que a nossa vida esteja tão atarefada, nós encontramos consolo somente nele. Ele é aquele que nos conforta, que nos consola. Como é que ele nos conforta? De que forma? Um bom exemplo, uma forma figurada, seria o deserto. Porque o deserto é um lugar de sequidão, um lugar de tormento. É difícil andar com sol a 50 graus. A areia não segura calor. Então, à noite, o deserto é bem frio. Então, o deserto é um lugar de sofrimento, um lugar de estar abatido. Porque você anda, e debaixo do sol não tem nenhuma sombra. Não tem água. Não tem nada. Mas ele transforma o deserto num jardim. Está ali, ó. Transformará o seu deserto em um Éden. O que acontece quando temos uma linda paisagem? Quando há uma linda paisagem, nós somos literalmente mais inspirados do que já somos. O ser humano tem uma centelha de criatividade em seu coração que veio do Criador. E com uma linda paisagem, a gente se inspira ainda mais. Quando nós nos deixamos ser consolados por Deus, anote isso. Quando nos deixamos ser consolados por Deus, Ele transforma o deserto num jardim. Ele transforma o deserto no jardim. Aonde é o jardim, passa a ter regozijo e alegria. E aonde há regozijo e alegria, há ações de graça, som de boa música e lindas canções. Veja que a gente pode criar um paralelo sobre a palavra consolo e a palavra assolar, que veio um pouco antes. Porque os consolados se alegram, se jubilam e dão graças. E então no verso 4 aqui, Deus pede para o povo se atentar à voz dele. Fala: atendei-me, povo meu. Escutai-me, nação minha. Porquanto de mim procederá a Torá, a lei, minha justiça se tornará uma luz para todas as nações. Veja que aqui, o profeta volta a dizer: escutai-me, escutem. Independente de quem fala, Deus está falando. Independente da voz que diz, Deus está falando. E Deus fala de duas coisas nesse versículo. Fala da lei e fala da luz. Lei, Ele nos dá um mandamento a ser seguido. Ele nos dá uma forma de viver. Todo lugar existem regras. Ele nos deixou as dele. Regras para se viver. E as regras para se viver geram para nós justiça. Se tornam a nossa luz.
a luz que brilha em meio às trevas, a luz que brilha em meio à escuridão. Então no verso 5 diz assim: eis que minha retidão logo chegará, minha salvação já está a caminho, e meu braço logo implantará o que é justo entre as nações. E será que nós não estamos vendo isso acontecer? As ilhas confiantemente esperarão em mim e aguardarão com paciência o meu braço forte. E nós estamos vendo isso acontecer no nosso mundo. Guerras, rumores de guerras, vulcões e terremotos, pandemias. Mas olha o que diz assim o verso 6. Erguei os vossos olhos. Erguei, pois, os vossos olhos aos céus. Nós, que temos nossa identidade firmada em Jesus Cristo, aquele que é o modelo de vida para nós, nós precisamos olhar para o céu. Quando ele diz, erguei, pois, aos céus os vossos olhos, ele está dizendo, não olhem para as guerras, não olhem para a pandemia, não olhem para o covidão, não olhem para as leis que volta e meia funcionam e não funcionam, para o prefeito que volta atrás na palavra, fala uma coisa e depois faz outra. Não olhem para as coisas terrenas. Não olhem para as coisas terrenas. Não olhe para as suas dificuldades pessoais. Ah, mas eu fechei minha empresa. Ah, mas eu peguei Covid. Ah, minha família pegou Covid. Não olhe para as dificuldades. Seja prudente, se cuide, use máscara, fique em casa, mas não olhe para as dificuldades. Vou pular o resto do verso 6, porque eu não preciso nem ler, né? Eu não preciso nem ler. Está na tela, e você que está lendo em casa já viu. Que o texto está falando tudo que está acontecendo no nosso terra. Céus desaparecerão como fumaça, a terra se gastará de vestes, habitantes morrerão as moscas. Mas a salvação do Senhor permanecerá para sempre. A salvação do Senhor permanecerá para sempre. E mais uma vez o texto diz assim, ouvi-me. Deus está nos atraindo a sua atenção a todo momento. Ei, escute, tem algo acontecendo, ouça-me, eu estou falando com você. Tem algo acontecendo que você não está vendo, mas eu estou falando com você. O que ele está falando? Ouvi-me vós que conheceis a justiça, povo que tem a minha lei no coração. Quem são esses? Os que discernem o certo e o errado. Os que conhecem o certo e o errado. Ele está dizendo assim, aqueles que conhecem o certo e o errado precisam se afastar do que é errado. Urgentemente. Porque os tempos, nós estamos vendo, os tempos estão se aproximando. Os tempos vindouros que esse texto está dizendo, estão se aproximando e já chegaram. Nós que sabemos o que é certo e o que é errado, precisamos nos afastar do que é errado. O verso 7 continua assim, não temais a injúria dos homens. Não fiquem apavorados com seus insultos. Eles podem dizer assim, mas nossa, como você é religioso. A resposta é, não sou religioso, sou cristão. Sou filho do rei, filho de Deus. E eu não estou indo à igreja, eu estou sendo a igreja. Porque o religioso vai para a igreja, e quando sai da igreja, continua a mesma vida de porcaria que estava vendo. O verdadeiro filho que tem identidade em Deus, ele é na igreja, o que ele é lá fora. E ele é lá fora, o que ele é na igreja.
Ele nunca está se afastando da igreja quando pisa para fora. É esses que Deus está chamando a atenção aqui. Escutem-me. Vocês se sabem, conhecem a retidão, sejam retos aqui, lá fora, diante de um celular na rede social, sejam retos. Sejam retos. Uau, Deus está falando forte. Vamos para o verso 9. Verso 9. Desperta. Agora o texto entra numa fase um pouco mais forte. Eu vou dar essa ênfase na mensagem. Desperta. Desperta. Abacuque 3:8 fala assim, a mesma palavra em hebraico, mas é uma outra tradução. Aviva, como nos tempos antigos. Deus está nos chamando para um despertar. Um despertar em nossos corações. Um despertar em nossa mente. Para entender e discernir o que a Bíblia está nos ensinando. Para entender e pôr em prática. Ele quer nos despertar para pormos a palavra em prática, em ação. Desperta como nos dias antigos, como nas gerações passadas. E aqui eu vou trazer uma tradução mais fácil para esse versículo. Não é tu aquele que abateu o Egito e feriu o monstro marinho. Pause e abre um parênteses. Se você for na história da arqueologia, a história da arqueologia foi ótima porque a arqueologia já é uma parte da história, tá? Mas enfim, você entendeu. Se você for ver a arqueologia, as moedas da época do Império Egípcio, quando o Egito dominava todo mundo, qual era o emblema do faraó? Um crocodilo. Este era o símbolo do faraó. Por quê? Porque o Nilo tinha muitos. Eles eram os grandes, ainda são os grandes predadores do rio Nilo. Então o faraó escolheu o crocodilo como o seu emblema, o seu símbolo. Qual é a ação do crocodilo? Como é que o crocodilo ataca? Um pouco de Discovery Channel. Ele fica escondido dentro da água, só com o nariz para fora e os dois olhinhos. Todo o corpo submerso, somente os olhos fixos na presa e o nariz para respirar. Imóvel, parado, talvez por horas, esperando o melhor momento para ele fazer aquele bote maravilhoso, em que ele abre a sua imensa mandíbula e morde a presa. Aqui no texto, uma outra versão da palavra moço marinho se diz, é crocodilo. Mas ainda há uma outra versão que diz o nome do principado demoníaco por trás do crocodilo, chamado Leviatã. Leviatã atua na inveja, no orgulho e na soberba. E Leviatã atua na prisão de mentes. Nós cantamos que Deus fez um caminho no deserto. Olha o simbolismo. O povo atravessa o mar em terra seca. Deus abre o mar, o povo atravessa em terra seca. Em outras palavras, eu estou quebrando o poder da mente que Leviatã, o Egito, tinha sobre vocês, que era água. Fez-os passar por terra seca para dar-lhes vitória. O problema é que nós vimos na palavra, em todo o livro de Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, que o povo nunca esqueceu o Egito. Ainda que Deus abrisse o mar, fizesse o poder de Leviatã, o poder do faraó sobre suas mentes escravas ser rompido,
O povo nunca esquecia o Egito. Existe uma diferença entre esquecer e desejar voltar. Porque a gente pode ver que quando o povo conquista a terra prometida em Josué, eles voltam a lembrar do Egito. Mas eles começam a lembrar dos feitos de Deus durante o trajeto. Mas durante o trajeto, eles não lembravam dos feitos de Deus. Deus fez chover pão, eles não lembravam disso. Deus fez chover codorna para eles comerem carne, já que só tinha pão. Eles não lembravam disso. Deus batia na rocha e fazia a água vir da rocha, eles não lembravam disso. Toda hora eles falavam assim, porque lá no Egito tem isso. Porque lá no Egito, a gente fazia tijolo o dia todo. Mas tinha carne, mas tinha comida. E abundância de comida. E aqui no deserto nós estamos passando fome comendo só pão? Querido que está em casa me assistindo, analise a tua vida. Se você falar toda hora, porque na época tal era melhor, porque no ano de 1900 e bolinha era melhor, porque os pastores de 1990 eram melhor que os de 2020. Se você está assim, você está preso no Egito. Desculpa a sinceridade. Ah, mas o meu pastor lá de 1980 que me converti, está preso no Egito. Deus tem fases novas, Deus tem temporadas novas. O Egito foi uma coisa, o Mar Vermelho foi outra coisa, o deserto foi outra coisa, a Terra Prometida foi outra coisa. Quanto mais tempo você passar preso nas coisas do passado, mais demora você chegar no teu propósito. Porque antigamente esse pastor tinha voz grossa. Antigamente esse pastor falava com mais autoridade porque tinha voz grossa. Licença para falar? Se precisasse ter voz grossa, até hoje, estava o reino do faraó vivendo aí. Reinos vêm e vão, pastores vêm e vão, mas a tua identidade como filho de Deus nunca pode mudar. Ele secou o mar e fez um caminho. João 14,6 diz... Jesus diz, eu sou o caminho. Quem é que pode romper o poder do passado? Jesus. Ele é o caminho. Verso 10. Não és tu aquele... Olha a pergunta. Olha a pergunta. Essa é uma pergunta que muitas vezes Deus ouviu do povo. Não és tu aquele que secou o mar, fez do fundo do mar um caminho, para que os resgatados passassem? 11. Assim retornarão. O mesmo caminho que abriu para passarem os retornados, resgatados, assim retornarão. Porque o caminho é o mesmo. O caminho é o mesmo. O caminho ainda é o mesmo. Para o povo de Israel, o caminho era de um lado do mar Vermelho para o outro lado do Mar Vermelho. Para nós, o caminho é a cruz de Jesus, que faz uma ponte entre o nosso lado, o abismo que está o pecado, e Deus na outra ponta. Ele ainda é o caminho. E ele diz que os que retornarão foram libertados por Yahvé, chegarão a Sião bradando em júbilo. Aonde havia tristeza, aonde havia pranto, se transforma em alegria e júbilo. E de novo ele fala assim no verso 12: eu mesmo sou aquele que te consola.
Se você tem medo dos comentários, quem és tu para que temes os seres humanos, os próprios mortais e os filhos dos homens? Ele está dizendo, eu te consolo. Se você está se preocupando com os comentários que vão dizer, eu te consolo, diz o Senhor. Não importa o que digam de mim. Não importa o que digam de mim. Não importa o que falem de mim. Porque eu sei da onde eu vim. Eu sei de onde eu venho. Verso 13. E te esqueças de Yahvé, o Senhor, aquele que te criou. Ele está dizendo, não te esqueças de Yahvé, aquele que te criou. Aquele que estendeu os céus e fundou a terra. Céus e terra significam a criação de Deus. Ao mesmo tempo que Deus criou os céus e terra, fundou a terra e estendeu os céus, Ele nos criou, Ele nos modelou. Acontece que, quando Ele fala de céus e terra aqui, Ele fala de duas coisas. Ele fala de céus, a expansão. Se a gente for ver Gênesis 1, ele fala assim, e criou a expansão, os céus. E depois, alicerce da terra, fundamentos. Acontece que, em nossa vida, quando não entendemos nossa identidade em Deus, olha só, nossa identidade em Deus, o medo paralisa nosso crescimento. Rompe nossas bases e paralisa a expansão. Ele nos criou, nos modelou, assim como fez os céus e terra. Uau! Mas o medo tem uma coisa boa. Acredita que o medo tem uma coisa boa? Acontece que quando o medo e a opressão aparecem para nos atingir, é um sinal. É um sinal de que estamos no caminho certo. E o medo veio para impedir o crescimento. Por isso, não pare quando o medo vier. Não pare quando o medo vier. Verso 14 diz assim: os exilados e cativos. Por que ele fala exilados e cativos? Porque tem diferença. Um exilado é uma pessoa que tem pátria, mas não pode voltar para ela. Ele tem uma origem, ele tem uma terra, mas ele não pode voltar para ela. Eu gosto de lembrar daquele filme que o Tom Hanks fica preso no aeroporto. Ele é um exilado. Ele tem pátria, ele tem origem, ele tem terra, mas ele não pode voltar. Ele é um exilado. Mas o cativo não. O cativo é diferente. Porque o cativo, ele está em sua terra, ele está em seu território, aonde ele nasceu, mas ele está preso. Aqui o texto fala, os exilados e cativos. É uma outra categoria, é uma pessoa que está presa, acorrentada, fora de sua terra, fora de sua origem. Nós que não conhecemos a Jesus, quando não conhecemos a Jesus, quando não o aceitamos como nosso Salvador e Senhor, somos exilados cativos. Porque estamos longe da nossa casa, que é o céu. Estamos exilados da nossa terra, da nossa origem, que é Deus. E estamos presos pelo pecado. Mas ele diz, os exilados e cativos.
muito rapidamente serão colocados em liberdade. E em cadeias não haverão de morrer, e no exílio não descerão à sepultura. Verso 15, pois eu sou Yahvé. Ele reforça no verso 15 quem ele é. Quem ele é? Ele é Deus. Ele é o nosso Senhor. Ele é a nossa origem. Ele é a nossa fonte. Dele viemos e para ele voltaremos. Dele viemos e para ele voltaremos. Eu sou o Senhor que agita o mar para fazer suas poderosas ondas. Ele é o nosso Senhor. Quando ele fala que agita o mar, é porque ele faz esta terra se movimentar para lembrarmos todos os momentos que foi ele que criou tudo, inclusive nós. Yahvé, o Senhor dos exércitos, o Eterno, é o meu nome. Verso 16, ele diz assim: coloco as minhas palavras na tua boca. No final de todo esse trajeto, ele cuida de nossos corações, ele nos consola, ele nos dá conforto, ele nos trata, ele nos salva. Nos dá uma identidade, nos dá um propósito. Aqui no 16, ele nos dá um propósito. Eu coloco as minhas palavras em sua boca. E te protejo com a sombra da minha mão. Para quê? Diga comigo aí na casa. Para quê? Para que eu estenda novos céus e nova terra. E declare Sião: eis que tu és meu povo. Ele encerra dizendo: você é meu povo. Você é meu povo. Durante todo esse trecho, até o verso 16, a gente leu aqui, ele fala 3 vezes: escute, não tenha medo, fale. Ele diz: eu te cubro com a minha mão. Ele cuida dos que fazem aquilo que ele manda. Ele cuida de nós. Enquanto nós estamos aqui, fazendo este culto online para você, ele cuida de nós. Da mesma forma, se você aí na sua casa faz uma live com o mesmo objetivo deste culto online, para alcançar pessoas da palavra de Deus, ele cuida de você com a sombra da mão dele. Em outras palavras, quando ele diz: eu estenderei a minha mão, ele diz: você fala e eu faço, eu realizo. Você fala e eu respaldo o que você fala. E eu gosto quando eu vejo esse versículo falando assim: eu respaldo o que você fala. Nós falamos e o Senhor respalda o que nós falamos. Eu gosto de lembrar de Elias. Elias não chega na presença do rei e fala assim: assim diz o Senhor, não choverá. Elias chega na presença do rei e fala assim: segundo a minha palavra, não choverá por 3 anos. E o verso 2 de 1 Reis 17:2 diz assim: e os céus se fecharam e não choveu. Elias carregava algo tão forte que o que ele dizia, Deus ia lá e fazia. O que era isso? A identidade. Quem ele era em Deus? Ele era conhecido como o profeta de Deus. Essa identidade era tão forte nele, que ele dizia: se eu sou profeta, então o que eu falar, Deus respalda. E assim foi. Ele falou: segundo minha palavra não vai chover. E não choveu. Acontece que nessa sequência desse versículo todo, dos 16 versículos que nós lemos, Deus fala: escute. Deus diz: não tenha medo. Deus diz: fale. Ou seja,
Nós falamos aquilo que nós estamos escutando. E eu te pergunto, o que você está escutando? Nós falamos daquilo que o nosso ouvido recebe de informação. Estamos falando a palavra de Deus? Estamos ouvindo a palavra de Deus e falando dela? Ou estamos ouvindo os noticiários? Que a curva não achata mais, que não vai ter mais imunização de rebanho, ou que a pandemia não vai acabar até a vacina. O que nós estamos ouvindo? Porque aquilo que nós ouvimos é aquilo que nós falamos. Aquilo que nós ouvimos é aquilo que nós estamos falando. Muitos podem estar reclamando, mas se você está reclamando, é porque você está ouvindo reclamação. Muitos podem estar murmurando, mas se você está murmurando é porque você está ouvindo murmuração. Agora, se você está falando promessas e bênçãos, então você está ouvindo promessas e bênçãos. Ele hoje nos faz lembrar quem somos. Quem somos? Quem somos? Nós somos teu povo. Nós somos povo dele. Quem somos? Mas eu vou estreitar ainda mais a pergunta. Quem sou eu? Não no coletivo, aqui no individual. Quem sou eu? Se a sua resposta foi, eu sou um pastor, eu sou um obreiro, eu sou um líder, ela não está de toda errada. Mas a origem da resposta tem que vir assim: eu sou filho de um pai amoroso, que me ama e tem o melhor para mim. E por ser seu filho, eu tenho direitos e deveres. Mas mais importante, não são nem meus direitos, nem meus deveres, nem minha herança. Muito mais importante é eu ser filho. E ser filho de quem eu sou filho, que é Deus Pai Todo-Poderoso. Muito mais importante de qualquer título, de qualquer cargo, de qualquer coisa. Muito mais importante do ser um mestre, doutor, ser um teólogo, é ser filho. Muito mais importante do que ser um apóstolo, um profeta, um pastor, é ser filho. Porque os filhos têm uma coisa que cargo nenhum pode dar: acesso ao Pai. Acesso ao Pai. Aí onde você está, eu convido você a dobrar os seus joelhos, se você pode. Aí onde você está, eu convido você a dobrar os seus joelhos na sua sala. Tem uma mesinha de centro, arranca pro lado aí, põe de canto, dobra os teus joelhos onde você pode, aonde você puder. E antes de qualquer coisa que você vai fazer agora, quero que você repita comigo esta oração. Para saber se você é ou não filho de Deus de verdade, você precisa fazer essa oração comigo. Se você nunca fez essa oração, faça hoje. Uma oração que diz assim: Jesus, como tu és filho legítimo, eu quero ser como Jesus. Eu quero ser como Jesus. Como Jesus, que é um filho legítimo de Deus, eu quero ser isso. E como podemos isso? Aceitando Jesus como Salvador, simples assim. Reconhecendo que Ele é nosso Senhor, nosso Salvador. Portanto, se você nunca fez uma oração dessa, repita comigo assim: Senhor Jesus, nesta noite, eu te aceito como meu Salvador e como meu Senhor. A partir de agora, eu sei que sou seu filho e que o Senhor tem o melhor para a minha vida. Escreve, pois, o meu nome no livro da vida
e que a tua presença nunca mais se afaste de mim. Em nome de Jesus. Amém.